Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus Todo-Poderoso, em sua grande misericórdia, venha derramar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Venha neste dia derramando em toda a sua plenitude, a sua graça e seu amor sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eu estou deixando aqui para vocês uma mensagem de reflexão para o vosso dia. Eu tenho me perguntado para onde caminha a Igreja de Cristo. Cada um tem escolhido o seu próprio caminho. Deus nos propõe escolhas certas ou incertas, escolhas erradas que trazem consequências indesejadas. Nós somos resultado das nossas escolhas. A nossa vida e o nosso futuro depende das nossas escolhas. A certeza de que Deus é a nossa salvação. Esta é a escolha certa. Não é apenas teoria, é fato. Deus toma por testemunha a própria criação da obra das suas mãos, para fazer uma maravilhosa afirmação. Conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, assim diz a palavra do Senhor: neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. E lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, porque para vocês e seus descendentes viva muitos anos. O Senhor, Ele dá uma escolha perfeita para nós. Ele diz: escolham a vida. E não é diferente no livro de Romanos. Paulo escreve à igreja de Roma dizendo: Ele ainda prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu seu próprio Filho unigênito para que morresse por nós, para que nós tivéssemos vida em abundância. Deus já fez a sua parte no que diz respeito à nossa salvação. Veja como Ele age fazendo uma proposta. Que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus, Ele nos dá a possibilidade de escolha, amada igreja. Deus não aflige o homem para que escolha a vida, mas sendo a melhor opção, mas ao mesmo tempo mostra que só existe duas opções. Nas nossas vidas, existem propostas e escolhas, aceitar ou não aceitar. O homem é quem decide. Deus não vai decidir por nós, são nós que decidimos o nosso futuro, o que devemos fazer das nossas vidas. Para que possamos fazer uma escolha, há sempre uma proposta. Alguém ou uma circunstância sempre vai ser o agente para que o homem decida por esta ou por aquela. E sabemos que o sucesso ou insucesso depende da escolha feita. Logo, o Senhor Jesus, o nosso Deus, deixa bem claro que o seu sucesso ou seu insucesso depende da escolha feita. Amada igreja, precisamos fazer a escolha certa para que possamos alcançar os objetivos que desejamos, conforme Paulo escreve a Timóteo. No livro de 2 Timóteo está escrito no capítulo 2, no versículo 22, diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. No princípio, o homem não fez a escolha certa, foi desobediente ao Senhor e isso lhe custou muito caro. Isso aconteceu no Jardim do Éden. O homem desobedeceu a Deus. Então diz a palavra no livro de Romanos, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele nos deu a oportunidade de escolha. A tradução da Bíblia Viva, ela traduz aos versículos 23 e 24 de Romanos, no capítulo 3, diz da seguinte maneira: sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar
o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Portanto, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, o Senhor, Ele ainda está nos aconselhando para que nós possamos escolher a vida. Escolhamos a vida para que nós vivamos, nós e a nossa descendência. Deus é a escolha certa. No livro de Isaías, ele dá um exemplo que nós devemos escolher a Deus. Ele diz assim: eis que o Senhor é a minha salvação. Somente Jesus é a nossa salvação. Somente Jesus é o caminho para a vida eterna. No Salmo 119:11 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra nós temos que guardar no nosso coração. O Senhor diz que a salvação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e guardá-la em nosso coração, para que nós possamos viver a plenitude do nosso Deus. Muitos não conseguem chegar ao fim da caminhada, por causa da escolha que cada um faz dia após dia. A nossa vida, ela é feita de escolhas e ela determina o nosso futuro. Uma das mais importantes decisões de nossa vida é esta: se deve ou não caminhar com Deus. Esta é uma escolha nossa. É nós que escolhemos o caminho que nós devemos seguir. Josué, ele fez a escolha certa. Josué disse: porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você resolvis servir ao Senhor, então que você sirva de todo o coração, ensine aos seus filhos o caminho que eles devem seguir. Na palavra de Deus está escrito que há duas escolhas para o homem. Nos fala duas portas e dois caminhos. A porta direita, a porta estreita e a larga, o caminho espaçoso e o apertado. Jesus apresenta a porta estreita e o caminho apertado como sendo ele próprio. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse mais: eu sou a porta. Então, a porta é o nosso Jesus Cristo, para que nós possamos adentrar ao reino, estar com ele na glória. Ele também apresenta a porta larga e o caminho espaçoso como sendo o mundo, ou o que ele oferece. Então, o mundo nos oferece, aos nossos olhos, parece sendo coisas boas. E nós, na nossa vida carnal, nós achamos que a nossa vida está naquilo que o mundo nos oferece. Então, quando olhamos para as coisas que o homem pode ter acesso nesse mundo, aparentemente não se vê nada de errado aos nossos olhos carnais. Mas quando nós olhamos aos nossos olhos espirituais, nós vemos que algo que está no mundo nós não podemos ainda contemplar e viver, porque nós estamos buscando um caminho que nos leva à salvação. Então, olhando para as coisas, o homem, ele pode ter acesso nesse mundo. Então, quando ele olha, ele não vê nada errado que possa ser maléfico ao homem. Mas a Bíblia diz: há certos caminhos que parecem perfeitos, mas que quem segue por eles acabará encontrando a morte. Esse versículo está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Então, amada igreja, já sabemos qual é a escolha errada e também o que ela pode causar. Segundo a palavra de Deus, ela pode causar a morte, a perda da salvação. Então, que possamos nos lembrar o que diz em Deuteronômio 30:19. O Senhor diz: escolhe. O que pode acontecer se a escolha for errada? Jesus diz que a escolha errada, ela leva à perdição, porque a larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição.
É importante entendermos que em alguns casos, ou na maioria deles, as escolhas erradas não trazem morte física imediatamente, mas sim longos momentos de dor e sofrimento, sentimento de culpa. Às vezes o homem pode pegar o caminho sem volta. Jesus disse que a escolha certa leva à vida, uma vida abundante. O Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não poderia ser outro senão desfrutar das graças de Deus em toda a sua plenitude. Ao começar pelo próprio contexto desta palavra, o Senhor deixa claro que, como o céu e a terra, que você vê durante todos os dias da sua vida, e assim como você tem contemplado todos os dias o universo, o nascer e o pôr do sol, você vê a estrela brilhar no céu. Então, escolhe a vida para que vivas. Assim é a promessa do nosso Deus. Em Deuteronômio 28, ele diz: Deus fez a promessa ao povo, promessas de bênçãos em diversas áreas da nossa vida. A palavra diz no versículo 1 que você precisa ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Portanto, meus amados irmãos, se seguirmos aos conselhos do Mestre, a Bíblia diz no versículo 2 de Deuteronômio 28, que todas estas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando fizermos a escolha certa. Lembrando, o principal propósito da escolha certa é para que você viva para sempre e para que, além das bênçãos presentes, você possa desfrutar da plenitude do amor de Deus no reino vindouro. Amados irmãos, para que possamos crescer espiritualmente, precisamos renunciar ao que nos afasta de Deus, que o Espírito Santo, que Deus nos enviou, a nós, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nos dê sabedoria para fazer a escolha certa nos momentos de decisões importantes. Então, neste momento, ouça o conselho do pregador. No livro de Eclesiastes 8:2-4, o pregador diz: eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistais em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Então continue, amada igreja, observando os mandamentos de Deus. Se você já é cristão, você fez um juramento ao Senhor. Então persevere, seja perseverante. Escolha a vida, como disse o texto e o contexto da palavra. Escolha a vida, escolha a porta, que é Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Deus continue abençoando grandemente as vossas vidas. Que neste dia o Senhor venha derramar sobre vós o azeite da unção, sobre cada um de vocês, cada um que ouve esta mensagem. Que o Senhor venha dar-lhe sabedoria, entendimento, para que vocês possam continuar no caminho do Senhor, o caminho da salvação. Amém?